Cada tema desse daria para ficar muitas horas, dá para você aprofundar. Nós estamos apenas tocando a superfície de questões muito práticas e muito importantes na vida pessoal de cada cristão e na vida das igrejas e no seu relacionamento umas com as outras. E como nós dissemos, o propósito disso é que Deus quer levantar uma igreja gloriosa, que vai viver o amor de Deus na prática e vai manifestar a imagem de Deus ao mundo. E Deus deseja isso e nós também devemos desejar e sonhar com isso, que Deus consiga na terra um povo que realmente pratica a vida do Espírito. Porque, na verdade, a ética ministerial é a vida de Deus em nós, as atitudes de Deus, o equilíbrio de Deus em todas as coisas. E esta aula hoje nós vamos falar sobre os pecados da língua e do mau uso do humor. Deus nos criou e Ele criou o humor. E rir faz bem para a saúde. E coisas são engraçadas. E a alegria e o humor e as risadas em conjunto são muito saudáveis, muito importantes. Se Jesus não gostasse do humor, Ele não iria tirar onda mesmo assim, de ficar andando sobre a água e passando o barco. Tipo, eles saíram do barco muitas horas antes e Ele ficou orando. Aí ele vem andando e passa por eles e eles não entenderam a piada. Eles, ai, é um fantasma! E Jesus teve que voltar, quer dizer, perdeu a graça. Mas ele queria fazer uma gracinha, porque se ele tivesse assim, sem humor, ele iria direto para o barco. Acabei de orar, agora eu vou entrar aqui no barco e agora vamos sentar, né? Mas não, ele falou assim, vocês não saíram muito antes que eu e eu vou chegar primeiro. Então, essas coisas naturais, humanas, são muito boas, tornam a vida muito mais leve. Então, o humor é de Deus. Deus gosta de humor. Mas existe um uso do humor que faz muito mal. E ligado com esse assunto do humor, nós temos então essa questão da língua. E é claro, assunto vasto, já muitos livros escritos a respeito disso, mas nós queremos só tratar alguns aspectos. Tem um livreto da editora Impacto que você pode pedir, que chama Uso e Abuso da Língua. Escrito por Derek Prince, um dos maiores mestres da Palavra de Deus, um inglês que morou muitos anos em Israel, chama Uso e Abuso da Língua. É curtinho o livreto, mas sim muito sucinto, muito forte e cria uma convicção muito forte da gente. E como o pessoal fala, né? Crente não fuma e não bebe, mas que fofoca é uma desgraça. Então, falar mal um do outro. A única igreja que você acha linda mesmo é aquela que você não conhece, porque quando você começa a conviver mais uns dias, você percebe quem está falando de quem em cada reunião, e não é assim aquela coisa tão bonita, tão pura, tão santa que você achava que era. Então, e Tiago fala em Tiago 3 que a língua é alimentada pelo inferno e leva pessoas para o inferno. É terrível. Então, às vezes você fala assim, não, mas eu nunca faço mal para ninguém. Não precisa fazer, basta falar ou digitar nas redes sociais. Você pode destruir a reputação de pessoas, você pode ser um assassino de reputações, você pode ser assassino de verdade, porque bullying na internet ou mesmo ao vivo e a cores faz pessoas suicidarem. É uma coisa que existe, não só entre crianças, mas muito entre crianças, mas entre adultos. E é coisa terrível. Então, Deus nos criou com essa capacidade maravilhosa de falar, de usar palavras, mas isso pode ser usado para o bem e para o mal. E nós, para a ética, nós precisamos saber como usar nossas línguas. E vamos ver aqui então Mateus 12, versículo 33. Ele diz, ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. E esse assunto talvez seja o que ocupa mais espaço na Bíblia. Nós falamos sobre dinheiro. Dinheiro é um assunto que ocupa muitos versículos. Mas toda palavra sobre língua, boca, palavras, gente, é muita coisa. A Bíblia fala demais sobre isso. Muito mais ainda do que sobre o dinheiro.
Então, a questão da língua é muito importante. Então, esse é o primeiro ponto, a importância de palavras. A importância, talvez seja o aspecto do homem que está mais na imagem de Deus. Ele usou palavras para criar o universo. E entre toda a criação, ele criou o homem para usar palavras também. Palavras que podem fazer o bem e fazer o mal. Palavras são poderosas. Palavras que nós emitimos é uma capacidade que Deus nos deu para nos parecer com Ele. E agora, então, vamos para o segundo ponto. Nós vamos ter apenas 4 nessa aula. Nós falamos do primeiro, que é a importância da língua, importância da boca, importância das palavras, como isso pode levar para o inferno, para o céu, como isso pode surgir do Espírito Santo ou pode surgir do inimigo. E então, Tiago fala que a religião verdadeira é cuidar das viúvas e manter-se puro das impurezas do mundo. E aí ele começa a entrar na língua em capítulo 3 e fala que é como o leme do navio. Sim, é uma coisa muito, muito importante. Jesus disse que nós vamos ser julgados pelas nossas palavras, porque as palavras revelam o que tem no coração. Você só vai conseguir falar daquilo que você está com o coração cheio. E então, esse segundo ponto, eu só vou passar rapidamente, eu vou listar, mas não vou entrar em detalhes, mas só vou listar para você ter uma ideia de como o assunto é vasto, como é grande esse assunto. E você querendo entrar mais profundo, pega o livreto, usa o abuso da língua, que ele discorre sobre essas coisas, e não só sobre essas coisas, ele fala sobre remédios para curar esses males que a língua faz. Também não vou tratar disso nessa aula, mas no livreto do Derek Prince, Usa o Abuso da Língua, você vai encontrar 7 erros, vícios e 7 remédios. E ele termina falando como isso é fundamental para nós termos uma igreja sadia, santa e que vai glorificar a Deus. Então, nesse segundo ponto, só vamos listar. Primeiro, abuso da língua, falar demais. Só isso. Mas estou falando sempre coisa boa, não tem problema, falou demais. Na multidão de palavras não falta erro. E até o tolo, quando se cala, fica parecendo que é sábio. Isso são em Provérbios. Então, mesmo que você sempre acha que você está falando coisa boa, e a gente nunca pensa que está falando coisa que não é boa, segura a língua. Tenha domínio próprio na língua também. Falar demais é um grande problema. Segundo problema, lembra que esses 7 pontos estão dentro do nosso segundo ponto da aula, tá? Primeiro ponto é a importância desse assunto na Bíblia, e o segundo ponto são as 7 defeitos, 7 problemas da língua. O primeiro é falar demais. O segundo é palavras vãs, palavras que não edificam, palavras tolas, frívolas, sem propósito, sem conteúdo, que era melhor não ter falado. Às vezes nem é coisa ruim, mas podia passar muito bem sem ter dito. O terceiro é fuxico ou fofoca. É falar dos outros, falar de coisa que você não tem responsabilidade, que você não tem nada a ver, falar da vida dos outros, passar para frente assunto que você recebeu de outro. Coisa terrível é isso aí. 4, mentira. Falar coisas que não são verdades e que você sabe que não são verdades e você mente. Você usa a sua língua para mentir. 5, bajulação. Bajulação é chegar porque você quer uma vantagem de alguém e você fica elogiando ele para tentar tirar uma vantagem, para fazer ele ficar orgulhoso, ficar gostando. Então, palavras de bajulação são como mel, são abomináveis a Deus e fazem muito mal. Quando você vê uma pessoa só bajulando os outros, você sente mal na hora. É melhor ficar mais calado do que ficar bajulando. Então, nós temos o 6º ponto, são as palavras precipitadas. Palavras que você não pensou antes de falar. Você já nem chegou no seu cérebro, chegou só na sua coluna vertebral e... né? Sua espinha que passa no meio da coluna vertebral, porque o osso não vai falar, né? Mas, você não pensa. Falou, você já retrucou. Depois se arrepende. Quantos casais brigam porque o cara não sabe calar a boca. Para, pensa e depois fala pensando. E tem brigas que causam muito dano entre empregado e patrão, entre irmãos na igreja,
palavras injuriosas, palavras precipitadas. Ou às vezes também é coisa positiva. Às vezes se você fala, promete, você vai comigo amanhã? Vou! Você não pensou nada, peraí, né? Não seja precipitado, não se comprometa precipitadamente. Palavras precipitadas causam muito dano. E o sétimo ponto é palavras negativas. Palavras, eu acho que eu vou morrer logo, acho que não vai dar certo, acho que o ladrão vai entrar dentro de casa, acho que eu vou adoecer, acho que minha doença é incurável. É murmuração, na verdade, a outra palavra para isso é murmuração. Então nós temos esses sete erros ou vícios da língua. Nós temos falar demais, palavras vãs, frívolas, fuxico ou fofoca, mentira, bajulação, palavras precipitadas e mentira. Então, como eu disse, você precisa lembrar que todas essas coisas são pecados cristãos. A pessoa é boa cristã, dá o dízimo, vai para as reuniões, líder de grupo, pastor e cai nesses erros, né? Não consigo resistir à tentação de falar sobre um grupo de pastores, né, que reuniram, né, 3 para confessar seus pecados e um falou assim, eu tenho problema de adultério, eu traí minha mulher com fulano e tal, aí aconteceu isso, e o outro, eu tenho problema de roubar, eu pego as coisas dos outros. E o terceiro, no último, confessar seu pecado, falou assim, eu tenho problema de fofoca, eu não consigo não falar de coisas que eu vi. Ele devia ter falado primeiro que os outros 2 não iam confessar seus pecados. Mas você vê que uma pessoa adultera, outra pessoa rouba, mas outra fofoca. E isso espalha o mal e é uma coisa infernal. Um pouquinho de fogo queima a floresta, diz Tiago. E agora vamos para o terceiro ponto, que é o poder das palavras para trazer a graça de Deus, edificação ou para espantar o Espírito Santo, entristecer ele e fazer ele afastar de você ou de uma determinada situação. Nossas palavras podem trazer o Espírito Santo e podem espantar o Espírito Santo. E para isso nós vamos ler aqui em Efésios. Ele fala bastante sobre essa questão das palavras. Ele diz no Efésios 4, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. Ele quer que a língua seja usada para transmitir graça aos que ouvem. Então, assim, palavras podem trazer Deus para as pessoas. E ele diz, no próximo versículo, já em seguida, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fossem selados para o dia da redenção. Eu peguei só um trechinho aqui do livro A Bíblia Azusa, e olha que coisa que tremenda isso aqui, ó. Você precisa ler esse livro, também pode pedir da revistaImpacto.com, no site, a história do Bíblia Azusa. Ele fala como o Espírito Santo operava naqueles dias e diz, o amor divino se manifestava maravilhosamente nessas reuniões, não se permitia nem sequer uma palavra indelicada contra os inimigos ou outras igrejas. A mensagem era o amor de Deus, era como se o primeiro amor da igreja primitiva houvesse retornado. O batismo no Espírito, como nós recebíamos no princípio, não permitia que pensássemos, falássemos ou ouvíssemos o mal contra qualquer pessoa. O Espírito Santo era muito sensível, como uma pomba delicada. A pomba não tem fel, não tem amargura, não tem aquela coisa amarga. Sabíamos imediatamente quando magoávamos o Espírito através de um pensamento ou de uma palavra. O Espírito se afastava ou vinha, dependendo das palavras, das atitudes. Muito maravilhoso isso. Ele diz em outro lugar, o Espírito operava profundamente, uma pessoa inquieta ou que falasse sem pensar era logo repreendida pelo Espírito. Estávamos em Terra Santa, a atmosfera era insuportável para os carnais. Então tinha pessoas que levantavam lá e tudo cheio de si, falando bobeira, e ninguém repreendia eles, ninguém fazia nada. O Espírito Santo estava tão forte que daí a pouco eles não conseguiam falar, ficava seca a garganta, não conseguia falar mais, caía em terra diante de Deus. Muitas vezes eram pastores e se arrependiam e saíam de lá cheios do Espírito Santo, vazios de suas próprias opiniões e cheios da graça de Deus. E o quarto e último ponto que nós queremos dar agora é sobre o humor, sobre as piadas, sobre essa leveza de usar o humor e ficar fazendo as outros rirem e essa coisa toda.
Nesse quarto ponto eu gostaria então de enfatizar: Deus gosta da alegria, Deus gosta de risadas, Deus gosta do bom humor, mas piadas às custas dos outros, ou de assuntos vergonhosos, ou de desrespeito, causam muito dano. E aí eu quero ler só um trechinho do livro que vai sair do irmão Asher Tratter, o livro Relacionamentos de Aliança, fala sobre tudo que você pode imaginar, mas nesse ponto, sobre as palavras, ele cita aqui algumas coisas muito importantes que me tocaram bastante. Ele disse: os dardos inflamados do maligno são dirigidos a nós, principalmente por meio de outras pessoas, dardos, flechas venenosas. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Provérbios 26, 18 e 19. As setas inflamadas vêm de outros seres humanos. Os dardos inflamados de um conhecido geralmente vêm por meio de brincadeiras. O que torna a maioria das brincadeiras engraçadas é que elas nos levam a rir dos defeitos e da dor alheia. Nem sempre é assim, mas na maioria das vezes é. Uma risada pode significar um sentimento de alívio intenso a respeito de algo que poderia ter sido muito doloroso. Quando alguém assiste uma cena de comédia pastelão em que o comediante escorrega, cai, faz de conta que está se machucando, todos acham muito engraçado. Por que não conseguimos deixar de rir quando alguém perto de nós escorrega e cai? Muitas vezes a risada tem ligação com a dor de outra pessoa. Todos que participam do ministério ou exercem posições que influenciam o sentimento de muitas pessoas deveriam evitar todo tipo de gracejos indecentes. Efésios 5:4. Muitas vezes isso pode ser confundido com falta de senso de humor. Porém, há diferença entre bom humor e determinadas brincadeiras. Quando alguém faz um gracejo à custa de outra pessoa, todos podem rir e dizer: não leve a mal, estamos apenas brincando. Além de ir embora ferida, a pessoa que foi alvo da brincadeira terá dificuldade de remover o pensamento negativo da sua mente. Eu achei isso tão forte. Então eu queria terminar esse assunto da língua e do humor nos alertando sobre o perigo de nós fazermos assim piadas, gracejos sobre pessoas. Deus pode usar a pessoa no Espírito Santo na reunião para fazer coisas assim meio estranhas, meio diferentes, porque Ele quer nos tirar desse politicamente correto, dessa máscara. Mas quando nós brincamos sobre isso depois, a pessoa sente medo de fazer isso novamente. As brincadeiras não são tão inocentes. As brincadeiras aceleram ou refreiam comportamentos. E nós precisamos tomar muito cuidado, principalmente ministros, pastores, em reuniões, quando nós falamos sobre uma pessoa que não está presente, quando, teoricamente, nós estamos pastoreando, mas você está levando na brincadeira, é coisa séria. E não é com você, por isso que você não sente dor, mas se é outra pessoa, nós precisamos ter cuidado, muito cuidado. Quando nós estamos pregando, e falamos sobre outras igrejas, e costume de outras igrejas, e ridicularizamos, citamos os nomes das igrejas, e falamos assim, Gente, eu que vos falo, eu já senti repreendido de Deus muitas vezes por isso. Quem não peca com a língua? Tiago fala que se nós não pecamos com a língua, somos santos. Acabou de ser santificado. Nós precisamos, nós precisamos da graça de Deus para tomar muito cuidado com o humor que deixa feridas, humor que deixa a pessoa meio assim, freada, para ela não, ela fica receosa de deixar o Espírito levar ela de novo, porque alguém está fazendo gracinha dela. Pessoas que ficam mais caladas, pessoas que oram muito alto, pessoas que cantam de determinada forma. Toma cuidado. Todo mundo rindo sobre uma pessoa, às custas de outra pessoa, não é de Deus. E outras vezes, às vezes não é nem às custas de ninguém, mas o Espírito Santo está movendo e uma brincadeira faz o Espírito Santo ir embora. E é lógico que aqui em Efésios 5 ele fala, a prostituição, 5:3, a prostituição, toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes ações de graças. Então, às vezes a gente não pratica o ato, mas a gente fica fazendo graça sobre um ato, comentando sobre aquilo. Às vezes nós assistimos também séries e filmes onde
Jesus não se sentiria bem assistir também. Então nós precisamos vigiar aquilo que nós falamos, aquilo que nós ouvimos, para nós termos um ambiente onde o Espírito Santo se sente à vontade, se sente bem. Vigie. Se você ora muito para o Espírito Santo chegar, trazer avivamento, mas você faz brincadeiras que afastam a presença do Espírito Santo, você está fazendo e desfazendo, fazendo e desfazendo. Isso não é bom. Então, que sirva de alerta para nós. Eu achei essas duas passagens, a história do avivamento Azusa e relacionamentos de aliança, eu acho alertas muito fortes para nos ajudar na nossa busca por um avivamento, para um poder de Deus em nosso meio. Que Deus abençoe você.